Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura sobre livros que falam de fé, espiritualidade, história das religiões mundiais. E hoje vou comentar obras de autores franceses, ou seja, estamos na literatura francesa, e vamos comentar então autores que falam sobre o tema da história do cristianismo, cristandade, etc. Autores que são considerados católicos ou que já foram católicos, né? Então eu vou falar hoje de três autores e um conjunto de obras. Já falei em vídeos anteriores, quando eu tratei do esteticismo ou decadentismo, ali no final do século XIX, eu falei da obra As Avessas, do Ruiz Mainz, né? O Ruiz Mainz, ele é um autor que tem várias fases, assim, do realismo, naturalismo, simbolismo, decadentismo e uma literatura mais cristã, tá? Então é o Jorri Karl Ruiz Mainz, tá? E ele ficou famoso por duas obras, que é As Avessas, né? E o Labat, Labat ou Lá Embaixo nas Profundezas, né? Do profundo, aqui onde ele trata sobre a Idade Média e cultos satânicos, né? Então usa figuras medievais e descrição de mitos satânicos. Então, ou seja, de um extremo ao outro, né? Então ele começou com a literatura decadentista, esteticista, meio Charles Baudelaire, que também tem essas figuras chocantes, né? Flores do Mal. Flores do Mal é a obra do Charles Baudelaire, que tem satanismo, tem vampirismo, né? E o Charles Baudelaire tem toda aquela cultura católica ali francesa, mas lembrando que o satanismo ali é um satanismo para chocar a burguesia, né? Um satanismo assim. Mas tinha os satanistas mesmo, né? O pessoal que se julgava satanista e tal. Não confundir com luciferianos, que é outra, né, categoria. Mas os satanistas, eles são assim um anticristianismo, anticristandade, em que eles adoram o Satã, o demo, em vez de adorar a Deus, né? A Jesus Cristo, por exemplo. Tá? Essa aí é a diferença. Então ele começou nesse ambiente decadentista, dos prazeres, né, das orgias e tal. E depois, com os livros, né, as novas obras do Huysmans, ele teve preocupações mais metafísicas, mais existencialistas, né? Por isso que ele começa toda uma série de obras em que ele tem um personagem que vai tentando aprender mais sobre o cristianismo. Né? Então é essa questão E eu senti, então ele vai mudando, né? Do simbolismo, do realismo, do hipernaturalismo. Lembrar que nós temos na época ali do Zola, né? Quem acompanha o meu canal sobre literatura, né? É o canal Literatura Agora, eu abordo essa questão dos estilos de época, não só na literatura francesa, mas todas as literaturas, né? E a gente discutiu isso, do simbolismo, realismo, naturalismo, né? O decadentismo. Mas aqui eu quero falar dessas obras do Ruysmans, que tem a abordagem mais sobre o cristianismo. Tá? Então, em que ele vai abordar justamente Eu tenho um monte de coisa para falar, mas como o tempo é curto, né? Depois eu posso fazer um vídeo sobre cada obra, tá? Então ele começa ali com o mais famoso, né? São justamente o Arrebu, que é as avessas, né? Andando para trás, literalmente. E o Labá, que é esse que vai contar desde a Idade Média, né? Com esses casos aí. Então, ok, então vamos lá. Então, manter em foco essas fases, tá? O Huysmans é um autor de fases. Então, nem parece que é o mesmo autor, porque os temas são diferentes, a abordagem é diferente. Eu falei, interessante como é que o autor vai mudando, né? E aí o Labás, então, né? E aí depois desses, ele começa então uma série de livros sobre a conversão, tá? A conversão do personagem. Um personagem ceticista, um cara mulherengo, um cara que vai das orgias, mas ele começa a se converter. Então é interessantíssimo o estudo de caso. É um personagem que a cada livro vai se convertendo, né? Até quase vira um monge e tal. E aí é a chamada tetralogia do Dirtal, porque aparece esse personagem, Dirtal, né? E aí tem um Labá, que já aparece um Labá, né? Das profundezas, lá nos profunda. E aí o Anhut. Anhut é a caminho, né? Ele está a caminho, né? A caminho dessa conversão. Depois tem a Catedral e tem o Oblá. Tá? E aí a trilogia da conversão é mais especificamente o A Caminho, a Catedral e o Loblá, né? Aí o que o personagem é? O personagem é aquele que está à procura metafísica, né, existencialista, de uma religião. E ele tem uma questão estética, ele gosta dos hinos, dos cânticos católicos, o canto gregoriano, o cheiro dos incensos, a arquitetura das catedrais, né, que é belíssimo. Né, se você vê a obra de arte católica, conheço pessoas que nem são católicas, mas apreciam a obra de arte católica, e muitas pessoas que são católicas pela questão estética, né? Não gosta da estética protestante, mas gosta da estética católica, gosta da missa, gosta da estética da missa, gosta da performance da missa, né? Então,
Por isso que existem grupos na igreja para conservarem a missa antiga, né? Tem a missa antes do concílio de Vaticano II, e tem, né, a tridentina, e tem a missa atual. Então, não queremos a missa. Por quê? Porque hoje a missa não tem o canto gregoriano, né? A missa não é falada em latim, a missa, né, é falada em português. Então, ou seja, porque a missa é uma performance, é uma forma, né? A liturgia católica é impressionante. E aí essa liturgia vai conquistar o coração do Dirtalo. E aí ele vai entrar em conversão, e esses livros vão mostrando as etapas dessa conversão. Então, primeiramente, ele estava ali na vida boêmia e indo nas igrejas, nenhum nem outro, né? Ele estava no mundo dividido, porque ele nem era plenamente um cara das orgias, nem era um cara plenamente da religião. Então ele mostra mais ou menos que ele vai nos cultos, né? Então ele começa a frequentar as missas, e aí as pessoas acham que ele é um devoto, convidam ele para as procissões, e ele fica ali meio, né? Então ele nem é um total pecador, porque ele não está lá, né, na zona boêmia, e nem é um total crente, porque ele fica observando os cultos com um olhar estético, mas ele não tem crença, né? Ele não está acreditando. Ele acha belo o serviço, ele gosta, ele se emociona com os hinos, né, com os cânticos, com os salmos, mas aí a catedral vai ser a continuação do processo. Então ele vai... nessa parte a caminho também ele conhece um padre, conhece os monges, os trapistas, né? Tenta também conviver com os trapistas ali, viver a vida de monge, que a vida de monge é a conduta católica, totalmente contrária à vida que ele tinha antes, né? Que é a vida de decadente, de boêmio, né, tal. E a catedral é essa descrição, né, do belo ambiente da catedral. Então, continuando. Aí, na catedral, então, vai ser a catedral de Chartres, né? A questão de Chartres, La Cathédrale, que é um romance de 1898, e aí ele vai descrever as catedrais, e ele já é um convertido, tá? Lá a caminho, é ele no processo de conversão, tá? Então ele começou a acreditar, começou a ouvir os hinos, ficava extasiado, né? E foi lá conviver com os monges trapistas, conheceu os monges, a vida do monastério, que era o contrário da vida que ele tinha antes, e aí ele falou, agora vamos converter. Então nessa obra aqui ele já é um convertido, tá? É a catedral, que aí é o centro dessa... que aí já é o outro estilo do Riemann, que aí já é o estilo católico, né? Que causou grande impacto. Claro, o cara estava falando de missa satânica 2 livros atrás, agora está falando de descrição de catedral. É isso, né? Então a conversão na vida do Riemann, tá? Aí Oblat vai ser a obra já publicada 5 anos depois, né? 1903. Essa eu não li, tá? Essa é na lista de leitura. Quando eu ler eu comento, tá? Mas é a mesma coisa, faz parte da trilogia, tá? Vamos lá, a outra obra que eu quero falar hoje, depois falaremos obra a obra, que é o diário de um pároco, né, de aldeia, podemos dizer assim, que é do Georges Bernanos, né? Georges Bernanos, que é Journal d'un curé de campagne, tá? Essa obra é de 1936 e vai ser o diário, vai ser um resumo da vida, né, de um cura ou num pároco, né? Que ele vai descrevendo as dificuldades de ser padre, né, a conversão até ser padre, a vocação, né, eclesiástica, e a dificuldade de ser padre no interior ali da França. Tá? Então, ou seja, é interessante isso aí. Ele vai mostrar em trechos de diário, são trechos, né? Ele vai descrevendo dia a dia, e ele primeiramente falando para si mesmo, não é para ser publicado, né, o diário. Então ele até vai mostrando as dúvidas, né, que é interessante isso aí, porque a gente acha que o padre, né, está acima de tudo ali, não tem as suas dúvidas, as suas descrenças, as suas tentações, então tudo isso. E outra coisa, ele vai descrever na vida dessas pessoas que estão em relação a ele, né. Eu li recentemente um livro chamado Rabino, que é praticamente isso, é a vida de um rabino, né, do Noah Gordon, que escreveu lá o físico, o médico, né, e aí ele vai mostrar essa vida do... Então a obra tem essa profundidade estética e existencial, né? Porque não é só uma obra doutrinária, devocional, não. Ele vai mostrar a imagem humana, né? Então, igual no Rabino, igual aqui no Padre, a imagem humana do sacerdote, né? Ou seja, como é que ele vai lidar com seus dramas pessoais e com o drama de todas as pessoas ali, né? Ele está pastoreando, né? Aquelas pessoas devotas. Então ele tem algumas dúvidas e evita o olhar de julgamento, né? Ou seja, ele... Agora, por outro lado, se o padre faz alguma coisa errada, ele é o primeiro a ser apontado, né? Se o rabino faz alguma coisa errada, ele é o primeiro a ser apontado. Então aquele que ouve a confissão de todos os outros, né? Se ele fizer alguma coisa errada, todo mundo já apedreja, né? Então a responsabilidade do sacerdote é essa, né? Ele está pastoreando suas ovelhas, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar nenhuma fraqueza, tá? Nenhuma fraqueza pode ser explicitada, né? O padre tem que estar sempre
né, humilde, ele a presença humilde, mas ele não pode demonstrar fraqueza, tá? Ele não pode demonstrar descrença, né? Então essa aí é interessante. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse diário interessantíssimo do Bernanos, né? Georges Bernanos. Uma outra obra interessante é O Reino, tá? Do Emmanuel Carrère. O Emmanuel Carrère é famoso, né? Tem um romance russo e tal. E o Carrère, ele é aquela autobiografia, ele gosta de se colocar no romance. Então ele começa a descrever o romance. Tem o enredo do romance e tem ele no romance. Como é que ele escreveu, quais as ideias dos capítulos, né? Então ele vai mostrando o processo de escrita do romance ao mesmo tempo que você vai lendo o romance. Então é a autobiografia porque ele se coloca na obra, né? E o Carrère então escreveu O Reino, em que ele conta a época em que ele foi crente, ou seja, era um católico, piedoso, né? Lia, escrevia sobre o Evangelho de João e tal. E guardou esses cadernos e depois foi escrever sobre a origem do cristianismo, né? Lá os primeiros apóstolos, Atos dos Apóstolos. E como é que ele voltou a essa época de crença, né? Então ele passou um momento de descrença. Hoje tem. Então voltando. Aí essas fases também na obra do Carrère, né? Ou seja, hora ele está crente, hora ele está descrente, hora ele vai estudar yoga, né? Inclusive tem um livro dele mais recente chamado Yoga, né? Não li ainda, mas ou seja, o Carrère gosta de mostrar essas várias visões sobre, pelo que dá a entender, sobre as religiões, né? Então ele vai falar, né? Da fase de descrença, da fase de crença, o olhar dele descrente quando ele foi crente, né? Ele diz assim, devoto. E aí ele vai tentar reconstruir a história do cristianismo igual algumas outras obras que tem ao longo da história, né? O Evangelho de Jesus Cristo, do Saramago, né? Também tem aquela obra lá do A Relíquia, do Eça de Queiroz, também é a mesma coisa, né? Que é como é que foi que o cristianismo daquela seita lá na Judéia, né? Da época de Jesus, da época do Império Romano. A Judéia, que era uma província do Império Romano, como é que dessa Judéia surgiu o cristianismo, né? Ou seja, como é que desse local, nas periferias do grande império, e como é que essa seita nazarena ali, né, que é uma cisão do judaísmo, chegou até o Império Romano e 300 anos depois estava ali na mão de Constantino, se tornando quase uma religião oficial. Depois os outros imperadores vão oficializar o cristianismo, e aí vai ser a grande religião do império, né? É por isso que a gente fala a Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, né? Aí o Carrère é um livro que eu tenho que reler, inclusive vou fazer um vídeo específico para O Reino, aqui do Carrère, quando eu reler, porque eu vou querer esses detalhes, porque ele vai fazer uma releitura do Atos dos Apóstolos, né? A importância de Pedro, de São Pedro, a importância de São Paulo, apóstolo, a característica de cada um, aquelas diferenças que Pedro tinha com Paulo, a diferença com Tiago, né? A questão da fé e das obras, né? A relação que Pedro tinha com os gentios, né, e com os judeus. Aí o Paulo fala, você é hipócrita, você age assim com os gentios, age assim com os judeus, né? A questão da obrigação dos cristãos gregos já não precisarem cumprir o judaísmo, né? Então não tinha dieta especial, né? O kasher, não tinha mais a circuncisão. Então nesse ponto as igrejas ali do Paulo, né, do apóstolo Paulo, não seguiam muito as igrejas que tinham, né, que seguiam praticamente sinagogas, né? Daí mostra a diferenciação. Então manteve-se um judaísmo e manteve-se um judaísmo mais cristianizado até um cristianismo já não judaizante, né? Tanto é que quem se mantinha judeu era o judaizante, né? Os ebionitas, né, que é outro, que aí era considerado heresia, porque chegou o um momento em que já não tinha mais judaísmo, né? As relações ali, relações das duas religiões, né? Porque aí já eram religiões distintas, né? Porque se no início o cristianismo era uma seita judaica, né, os nazarenos, depois aconteceu essa nova religião, né, que aí foi para o Império Romano, na Ásia Menor também, nas igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, a Ásia Menor, e aí depois, né, é que conquistou a capital do Império, 300 anos depois, Constantino, né. Então, um longo período. Essa parte inicial aí, que é chamada cristianismo primitivo, né, as primeiras 3 séculos, né, 3 séculos, os primeiros 3 séculos do cristianismo é chamado, então, do cristianismo primitivo, e depois a etapas posteriores, aí vai ter a patrística, né, etc, etc, tá bom? Mas eu acho interessante essa capacidade do Carrère de falar de si mesmo, né? O cara está escrevendo romance, e o autor escrevendo romance, pensando o processo de fazer o romance, e ele se questionando, né? Ele se analisando. Olha, quando eu fui devoto era assim, né? Hoje eu já não tenho mais essa crença. Tem vários autores que fazem isso. O Bart Ehrman, né? Bart Ehrman é um autor que estuda aí a crítica textual bíblica, que estudou a Bíblia e perdeu a fé. Ele fala que é agnóstico hoje, né? Que como Jesus se tornou Deus, né? Tem uns livros assim.
o que Jesus diz, o que Jesus não disse, né? Então, assim, esses autores que eles ficam tão preocupados com a crítica textual, tanto com a Bíblia, com as contradições da Bíblia, que eles perdem a fé, né? Então, acontece isso porque se a pessoa baseia a fé só na Bíblia, né? A Bíblia é um dos alicerces, não é, né, todo o prédio, né? Ainda mais na tradição católica, né, que estão falando aqui, a tradição católica tem os 3 pilares, né? Que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, né? É isso aí. Aí depois eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses livros aí, né? A Caminho, a Catedral, e vou falar do Pároco de Aldeia e do Reino aqui do Carré, ok? Então fiquem essas dicas de leitura. Literatura francesa, tá? Importantíssimo. A literatura, lembrar que a França é um país católico, né? Então tem vários autores ali. Não tem só os existencialistas ateus, tem os existencialistas cristãos também que a gente vai abordar aí em breve, né? Então é isso aí, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.